Bom dia, estou aqui para o nosso devocional então, e hoje nós vamos iniciar aqui em Provérbios 23, versículo 7. A palavra diz assim: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Por que a palavra diz aqui? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. A nossa alma aqui é o nosso intelecto, o nosso coração. Assim como nós imaginamos, o que acontece aqui na nossa alma? Todas as nossas experiências criaram memórias em nossas vidas. Tudo aquilo que nós vivemos desde o nosso nascimento, a nossa infância até o dia de hoje, todas essas memórias, todas essas experiências, elas criaram memórias boas ou ruins, algumas traumáticas e algumas gerando crenças de identidade. Todas as mentiras que você recebeu no decorrer da sua vida ficaram marcadas em você. Quanta mentira você ouviu no decorrer da tua vida até o dia de hoje? Quantas vezes você tem atentado aquilo que o diabo tem tentado lançar na tua mente para que desça ao teu coração e gere vida? Por quê? O que eu falei no devocional anterior, que do nosso coração procedem as fontes e as saídas da vida. Por isso, a parte anterior do versículo diz o quê? Em todo o tempo, guarda o teu coração. Preserva, guarda. Porque toda a nossa batalha, ela começa aqui. E aqui Satanás, ele vai tentar infiltrar desde pequenos palavras que vão gerar crenças de identidade. Aonde você, de repente você cresceu com alguém dizendo que você não ia ser nada, você não ia ser ninguém, que você não ia se casar, você não ia ter filho, você não ia ter capacidade para isso, para aquilo, para aquele outro. E isso gerou em você crenças de identidade. Você se criou crendo nessas mentiras. De que você não ia poder fazer uma faculdade, que faculdade é só para rico, pobre não estuda. E por aí vai. Quantas vezes, gente, eu cresci ouvindo isso? Que faculdade só para rico, pobre não tem condições. Isso antigamente. Quando, para a gente poder, para as pessoas poderem se formar, elas moravam com os seus pais para poder pagar a faculdade, elas trabalhavam para poder pagar uma faculdade e até hoje não é barata. Mas hoje, com as IAD, com as faculdades à distância, hoje nós temos essa oportunidade. Eu sou uma delas, que estou vivendo esta realidade, né? Porque na nossa época não existia a internet, a modernidade que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, né? O desenvolvimento da era digital, mas nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos entender que é possível sim. Se você se criou ouvindo isso, e isso gerou crises na sua identidade, você precisa se analisar, deixar essas mentiras de lado e ver o que a palavra fala sobre você. A palavra diz que ele nos fez mais que vencedores, nos colocou por cabeça e não por cauda, que nós nós emprestaríamos a muito, mas não tomaríamos nada emprestado. A palavra vai falando muitas coisas, que ele morreu naquela cruz, levou a nossa dor, a nossa culpa, nosso pecado. Mas
existe algo na vida do ser humano que impede desse processo acontecer, esse desatar acontecer, chamado orgulho. O orgulho, gente, ele envolve a pessoa e ele fala só o que você quer ouvir. O orgulho, ele cega as pessoas, sabe por quê? Ele não deixa você assumir a sua culpa, os seus erros, né? Então, por isso que muitas vezes, olha o que diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ou seja, aquele que abrir, escancarar a porta, Jesus vai entrar. Mas tem gente que abre só uma frestinha e espia. Oi, Senhor, tudo bem aí? Ele não permite que Jesus entre. Ele não quer que as suas fraquezas, os seus erros, suas culpas, seus fracassos venham à tona. Ele não quer admitir que precisa mudar. O primeiro passo para que aconteça a transformação na nossa vida é o admitir. Eu preciso admitir que eu tenho culpa, que se o casamento não está bem, a culpa não é só do meu marido ou, né, do cônjuge. Não, a culpa é dos dois. Se as coisas não estão bem em determinada área da nossa vida, é porque tem algo que nos prende. O orgulho, ele cria como uma capa. Um exemplo, uma pessoa que sofreu na sua vida, no seu relacionamento amoroso, ela teve um casamento onde o marido era completamente autoritário, aquela mulher não podia respirar, aquela mulher não podia fazer nada, ou vice-versa, né? Porque tem mulheres que também são assim. Aí, aquela pessoa, quando se liberta daquilo, ela encontra outra pessoa pobre daquela próxima que se aproximou. Porque ela já vem armada, ela vai dizer: nunca mais homem vai mandar em mim, mas nunca mais que essa mulher vai fazer mais comigo, vai fazer comigo que aquela outra fez. Eles já entram em relacionamentos com essa cobertura, com essa muralha de orgulho. Eles entram em relacionamentos feridos. E não tem chance nenhuma, gente, de um relacionamento assim dar certo. Primeiramente, quando termina um relacionamento, as pessoas deveriam de ter um tempo para se curar, para depois entrar mais para frente num relacionamento, ficar em oração, pedir para que Deus venha purificar a sua mente, o seu coração, curar aquelas feridas, porque não adianta os dois. É um grande erro do mundo quando o mundo diz assim: se cura um amor com outro amor. Não é bem assim. Porque duas pessoas que estão separadas, divorciadas ou enfim terminaram, né, um relacionamento, um namoro, um noivado, se ela for procurar outra pessoa já de cara, ambas vão entrar feridas, machucadas. Elas vão entrar revestidas nessa capinha de orgulho, não vão conseguir se conhecer. Na primeira oportunidade, se ela é uma pessoa que foi criticada, ela já vai levantar aquela muralha e ela já vai explodir ali. Foi. Então, as pessoas precisam de cura na sua alma, nas suas emoções. Elas precisam viver a liberdade que Cristo libertou. Viver uma vida plena. Então, essas crenças de identidade, elas precisam sair da nossa vida. Nós precisamos, gente, entender que o orgulho nos impede de mudar. Por que a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Sabe o que é o humilde? Não é aquela pessoa que anda maltrapilha, mal arrumada, não. O humilde é aquele que reconhece o seu erro, aquele que reconhece a sua culpa, aquele que reconhece que sonda o seu coração, que admite que é orgulhoso, que é presunçoso, que é arrogante, que tem culpa, que precisa mudar, que precisa disso. Essa pessoa é a humilde. Os humildes serão exaltados, sabe por quê? Porque eles sabem reconhecer
as suas fraquezas, os seus medos, os seus erros. Eles colocam, eles se expõem. Agora o orgulhoso não. O orgulhoso é aquele que abre só aquela frestinha, porque ele não quer se expor. Ele não quer que a pessoa saiba, não, eu não tenho isso, da onde? Capaz, isso daí é igual quando a pessoa vai na igreja, ela ouve a palavra e ela diz assim, essa palavra era para fulano, essa era para ciclano, ela tinha que estar aqui, não, essa palavra era para mim e para você. Quando a gente senta no banco da igreja, a gente ouve a palavra, aquela palavra é para nós, para que a gente venha se examinar, para que a gente faça uma análise da nossa vida com cada palavra que a gente recebe. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, porque quando eu ouço a verdade, ela vai me libertar. Quando eu me examino, quando eu me analiso, quando eu olho para aquela palavra e eu digo, Senhor, eu não quero ser assim. Pai, se isso ainda tem na minha vida, me mostra, arranca. Eu não quero mais. É quebrar o nosso orgulho, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus na nossa vida. O orgulho, ele impede a pessoa de mudar, ele faz a pessoa pensar que ela é perfeita. Eu não tenho isso, não, isso aqui não. Eu, orgulhoso. Uma vez eu li um livro que falava somente do orgulho. Eu emprestei ele, mas não lembro para quem, nunca mais me devolveram, mas tomara que a pessoa tenha feito um bom uso dele. Ele falava sobre todos os diferentes tipos de orgulho que existiam. Você sabia que só de você, vamos por ali na esquina, você não, só porque eu tenho que trocar de roupa, isso é orgulho. Isso é orgulho. Essa pessoa que escreveu esse livro, ele contava que ele tinha que trocar de roupa, ele precisava tomar banho para sair. Depois que ele entendeu que isso tudo era um orgulho, ele vinha do jeito que ele estava lá na fazenda, todo sujo, com lama no sapato, ele ia para o mercado igual. Ele entendeu que não era a roupa que ia mudar quem era, porque o que nos define é o nosso caráter. O caráter, gente, o caráter é tudo que nós fazemos. É o caráter. Quando uma pessoa olha para você e diz, não, essa pessoa você pode confiar. Ou ela diz, não, ó, esse aqui não empresta nome, não vende fiado, não faz nada fiado, porque esse aqui não vai te pagar. Isso é caráter. E o caráter, ele é tudo que nós fazemos. Ele nos define como bom colega, bom funcionário, bom patrão, bom pai, boa mãe. Os nossos filhos, eles vão ver tudo isso. Eles vão crescer sendo bons caráter ou mau caráter, dependendo de nós, dependendo das nossas ações, dependendo do que nós vamos ensinar para eles. Se a gente ensinar, se eles crescerem vendo a gente empurrando tudo com a barriga e dando tal do jeitinho brasileiro, eles vão achar que isso é normal, eles vão fazer igual. Se eles crescerem vendo os pais mentindo, eles vão achar que isso é normal, eles vão seguir, vão ser grandes mentirosos. Eu conheci gente tão mentirosa que eu acho que até eles acreditavam, eles se convenciam das mentiras deles que eram verdade, gente. E é sério isso. A pessoa era tão mentirosa que ela mesma, eu acho que ela mesma se iludia que aquilo era verdade. Então você imagina como é que era a família, como é que era os filhos. Porque tudo nós temos uma base, não se esqueça disso. Uma base. A base foi a nossa família. Por mais que ela poderia até ter sido disfuncional, como eu cresci num lar disfuncional. Mas nós aprendemos a ser pessoas honestas. Nós vimos o exemplo dos nossos pais sendo pessoas trabalhadoras, pagavam as suas dívidas. Eu me lembro que a mãe sempre dizia para nós, vocês não vão gastar além daquilo que vocês ganham. Se vocês ganham 1.000, vocês não podem gastar 1.001 nem 1.100, é 1.000. Então a mãe sempre dizia para nós, se eu pegar cobrador aqui na porta de casa, vocês vão apanhar. É?
Então a gente foi ensinado assim, a ser pessoas corretas, de boa índole. Se eu compro aquilo, eu pago. Aquela pessoa que você pode dizer assim, não, pode emprestar. Pode vender ali para ela no meu nome, porque eu sei que ela paga. E isso, gente, é caráter. São coisas que se constroem dentro de um lar. Então, se o lar for, por mais que seja disfuncional, porque ninguém é perfeito, mas a base, gente, vem do lar. Como que essas crianças estão sendo criadas hoje? Que base elas estão tendo? Vendo os pais só aqui, ó. Como é que essas crianças vão se criar? Como é que vai ser os teus netos? Para se comunicar, vão ter que se conversar no WhatsApp? É muito sério isso. Então nós precisamos, gente, mudar. Mudar, porque a palavra diz aqui. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que você tem imaginado ao teu respeito? O que você tem determinado a respeito de você? O que você tem profetizado sobre a tua vida? Que palavras você tem lançado lá na frente? Porque profecias são palavras lançadas à frente. O que você tem profetizado sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre o futuro da tua casa? E os nossos erros do passado só definem o nosso presente, grava isso. O que aconteceu lá no passado só define o nosso presente. Como nós somos hoje, como nós estamos. E é nós que definimos o nosso futuro a partir de hoje. O nosso futuro somos nós que definimos. Através das nossas atitudes, das nossas palavras, daquilo que eu estou crendo, daquilo que eu estou projetando, daquilo que eu quero viver. Tudo depende de mim. Eu preciso projetar, eu preciso fazer os projetos. E os nossos olhos precisam ver. Eu quero ler aqui com você primeiro Abacuque, capítulo 2. Aqui o profeta Abacuque, ele foi um profeta que ele viveu, né, numa fase ali em que o grande enigma para esse profeta era o silêncio de Deus. A aparente inatividade e complacência de Deus diante do pecado que campeava solto. Então Abacuque ele estava observando ao redor e percebe que as atitudes pecaminosas e desenfreadas do povo se espalham por todas as direções e classes sociais. E ele fica perplexo e arrasado em face porque Deus não derrama logo o seu juízo de forma concreta e corretiva. Então ele estava indignado. Depois você pode ler na tua casa o capítulo 1. E aqui a partir do eu vou ler o capítulo 2, no versículo 1 de Abacuque, diz assim: Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei dos meus questionamentos? Porque ele estava questionando a Deus sobre isso. O porquê que Deus não derramava logo da sua ira, do seu juízo sobre aquele povo pecaminoso, que vivia no pecado, fazendo tudo que era abominação aos olhos de Deus. Aí, olha a resposta de Deus para ele. Resposta de Deus viva pela fé. Olha o versículo 2. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não retardará.
Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Então aqui, gente, a palavra diz que a gente precisa escrever visivelmente. Como que nós escrevemos? Nós precisamos projetar o nosso futuro. Aqui Deus disse para ele: escreve a visão com toda a clareza possível. Nós projetamos o nosso futuro. Os nossos olhos precisam ver a visão. Você vive o que você pensa. Isso produz uma imagem no nosso cérebro. Nós vivemos aquilo que nós pensamos. Se eu pensar coisas destrutivas, como eu falei no devocional anterior, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra de destruição. Se eu projetar, eu vou projetar o meu futuro de que forma, gente? Falando palavras de bênção, lançando profecias à frente, abençoando a minha casa, minha família, meu filho, os meus projetos, os meus sonhos. E essa visão tem que ser bem clara diante dos meus olhos. Eu preciso estar convicto daquilo que eu quero, perseverante. Eu não posso ser aquela pessoa que hoje quer algo, amanhã já não quer mais. Eu preciso projetar o meu futuro e dizer: Senhor, eu quero um futuro promissor. Eu não quero mais viver presa no meu passado, porque ele está projetando o meu presente, ou seja, aquilo que aconteceu no passado, ele define o que as pessoas são hoje, o presente delas. Por que a palavra diz que nós devemos nos despir do velho homem? Se desprender completamente, se limpar completamente, para que a gente possa viver um futuro promissor. Eu só vou viver o futuro promissor e o melhor que Deus tem para mim, o extraordinário, quando eu parar de viver o passado e deixar o passado me definir. Eu preciso ser modificada, transformada aqui hoje, no presente, para que eu possa viver esse futuro promissor. Viver os pensamentos de paz, as coisas boas que Deus tem para mim. A palavra diz que Ele sonhou sonhos para mim e para você. Sonhos mais altos do que o nosso, planos mais altos do que o nosso, Ele fez para nós um futuro promissor. A Deus, Ele quer que nós venhamos viver esse projeto que Ele criou para nós. Uma vida em abundância, fartura, prosperidade, bênção. Não é que nós vamos mais passar por dificuldades. Vai! Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. O dinheiro não resolve todo o problema do mundo. Problemas todo mundo tem, o rico tem, o milionário tem. Ele só pode comprar as coisas que ele quer, aquilo que ele deseja, mas os problemas, as lutas vão vir igual. Para o rico, para o pobre, para o médio, classe média, classe alta, classe baixa. Problemas vão vir para todos. Mas tudo depende de como eu estou projetando o meu futuro. A palavra diz que Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. O que você tem pensado? Você tem que pensar que você serve um grande Deus, o Criador de todas as coisas. Eu sempre achei muito interessante. Tinha uma época, né? O meu irmão, ele é motorista. Então ele tinha uma época umas frases, a gente não era convertido ainda, umas frases de para-choque de caminhão, e ele grudava no vidro do quarto, né? No quarto dele e do meu outro irmão. Então ele colocava lá, então tinham vários. E tinha um que me chamava muito a atenção, até quando eu via no para-choque, né? Nos paralamas, né? Ali dos aparabarros, que a gente dizia, né? Dos caminhões, das carretas. Dizia assim: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. E eu nunca esqueci disso, eu achava isso muito interessante. Eu disse: olha só, ele não era o dono do mundo, mas ele era filho
do dono. Lembra do filho pródigo? O pródigo era o que ficou. Aquele que estava junto com o pai e não usufruía de nada. Não se esqueça de que você é filho do dono que criou todas as coisas, inclusive eu e você. Para que nós dominássemos e não fôssemos, que a gente não fosse dominado. Mas Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua semelhança. E fez com que nós fôssemos dominadores e não dominados, enquanto as pessoas não tiverem esta visão de que elas foram criadas para ter domínio, para serem abençoadas, prósperas. Enquanto elas tiverem uma mente escassa, pobre, medíocre, é o que ela vai viver. Agora, quando ela mudar o seu pensamento e estiver alinhado com o pensamento de Deus e com o reino, por que Paulo disse? Olhe para as coisas do alto, pense nas coisas do alto, aquilo que é bom, amável, aquilo que é justo, verdadeiro, aquilo que tem algum louvor, nisto pensai. O que você está pensando? Em se vingar? Ou de repente você está aí se vitimizando? Deus não me ama? Deus esqueceu de mim? Olha aí. Todo mundo pode. Eu estou assim. Rejeitado. Vive assim. Lambendo ferida. Se vitimizando. O passado define o teu presente. Então pare de lamber feridas. Vá viver a vida extraordinária que Deus fez para mim e para você. Deus não mandou Jesus morrer na cruz para ver ninguém em estado de miséria. Se fosse por isso, ele tinha deixado nós do jeito que a gente estava, quando a gente foi vendido lá no Jardim do Éden. Mas Deus, na sua infinita graça, amor, misericórdia, ele disse: vai lá, meu filho, vamos comprar eles de volta. Vamos, pai. Jesus, enquanto ele estava lá, gente, sendo pisado, chicoteado, pregado naquela cruz, ele disse: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. E realmente eles não sabiam, porque os soldados romanos, eles estavam cumprindo ordens: prende, chicoteia, crucifica. Eles estavam cumprindo ordens. Quando Jesus disse: está consumado, veio aquele grande terremoto, o véu se partiu de cima a baixo, aí até mesmo aqueles soldados disseram: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E o que precisa acontecer na tua vida? Que terremoto tem que acontecer na tua vida para que você desperte e veja que você é filho de Deus? O filho do dono do mundo, o filho do Criador de todas as coisas, daquele que te comprou, daquele que te amou primeiro, daquele que te tirou das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Não foi nós, foi ele que nos amou primeiro. Então, seja grato, se levante, coloque-se de pé, mude tua mente, o teu temperamento, as tuas ações, as tuas atitudes, as tuas palavras, a tua forma de falar. Você tem que se dirigir ao mal e dando ordem para ele sair da vida do teu familiar, da tua casa, das tuas finanças. Parar de se vitimizar, de se ver sempre como uma coitada, como um coitado, aquele que foi esquecido por todo mundo. Não, Deus não esqueceu nem de mim, nem de você. A palavra diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor não esquece da gente. Quando a pessoa vive assim é porque ela não aceitou a paternidade de Deus, porque ela tem problema de paternidade na sua vida. Porque ela sofreu uma rejeição, ela foi abandonada, de repente a mãe teve uma produção independente, ou a mãe engravidou e o pai, ela passou por esse processo. Ela não teve a figura paterna na sua vida, ou de repente aquele pai, aquela mãe faleceu, e daí aquela pessoa gerou nela o que? Uma crença de identidade.
Então, nós precisamos mudar isso hoje, porque hoje nós temos o conhecimento da verdade. Eu não posso mais deixar o meu passado me definir. Eu não posso mais viver, gente, nos traumas, nas culpas, nas dores, nos medos. Não. Eu preciso entregar isso aos pés da cruz e dizer: Jesus, me liberta disso tudo, porque foi para a liberdade que o Senhor me libertou e é essa liberdade que eu quero viver. Então se liberte do orgulho, da arrogância, do pecado, da maldade. Se liberte de pensamentos maliciosos, de desejar o mal para o outro, de querer se vingar do outro. Se liberte disso para que você verdadeiramente possa viver esse futuro promissor, como Deus disse para Abacuque. Escreve a visão em tábuas bem grandes, porque até o mensageiro, quando passar correndo, ele vai ler, ele vai ver. As pessoas vão ver a tua mudança quando você mudar a tua mente. Porque que a palavra diz muda o teu pensamento. Renova o teu pensamento, tem a mente de Cristo. Que mente você tem? Uma mente brilhante, extraordinária, ou uma mente destrutiva? Uma mente suicida? Que mente você tem? Que projeto, que futuro que você está criando, projetando para os teus filhos, para a tua família, para os teus netos, para os teus negócios, para o teu trabalho? O que você está projetando para a tua vida sentimental? Você vai viver lambendo a ferida e dizendo: pois é verdade, eu não dou certo no amor. Não nasci para o amor, não vou casar. Isso não é para mim. E é isso que o diabo quer. A palavra diz: não é bom que o homem viva só. Isso serve para o homem e para a mulher. Deus criou o homem e a mulher para serem um casal, para andar lado a lado, um com o outro, um cuidando do outro, para criar, para ter uma família, para ter descendência. Os filhos são a herança do Senhor. Foi para isso que Deus nos criou. Não criou ninguém para viver na terra inutilmente, mas para dar frutos, para dar resultados, se nós estivermos ligados na videira. Eu quero que você reflita nesta palavra, que você guarde aqui o que eu falei. Os nossos erros do passado só definem o nosso presente. O futuro é você que define a partir de hoje. Começa a escrever, cola na geladeira, cola ali no teu guarda-roupa, no teu roupeiro, no teu armário, enfim, fica vendo. Escreve ali, eu vou ter isso, eu vou viver assim, eu tenho o melhor. Isso, visível na frente dos teus olhos, visualize isso todos os dias, quando você se acordar, quando você se olhar no espelho, diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus morreu a minha morte, hoje eu vivo a liberdade que Ele me libertou, Ele conquistou isso, Ele me deu vida e me deu vida em abundância, eu sou mais que vencedor, eu sou amada do Pai, eu sou amado do Pai. Declare isso sobre a tua vida. E você vai ver como as coisas vão mudar pelo que está saindo da tua boca. Então que você reflita nesta palavra. Tem muito mais para a gente falar aqui, mas eu não quero me estender mais. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, edificadas, que elas tenham sua mente transformada, que essa capa do orgulho saia das suas vidas, se desprenda das suas vidas, Pai. Assim como aquele cego que estava sentado à beira do caminho, quando ele ouviu que era Jesus, ele lançou a sua capa, se colocou de pé e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão mandava aquele homem se calar, mas ele gritava mais alto ainda, ou seja, ele venceu o seu orgulho, a sua paralisia, a sua cegueira, e clamou e recebeu a bênção. Jesus disse: tragam ele aqui. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Então seja feito segundo a tua fé, Pai, como está escrito aqui em Abacuque. Nós viveremos pela fé. A tua palavra diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pai, que esse povo não venha retroceder, que esse povo venha viver esse futuro promissor que o Senhor tem para mim e tem para eles, que eles comecem a visualizar isso, a ter a visão da terra prometida, como Josué e Calebe tiveram, Pai. Os
Os outros não entraram na terra porque não visaram, não visionaram elas, não colocaram ela na sua mente, não geraram ela no seu coração. Aquelas pessoas morreram no deserto murmurando e não viram e não entraram na terra prometida. Mas que essas pessoas possam ver, possam entrar na terra prometida e viver o melhor, o extraordinário que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus.